Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva em nosso canal. Se já é inscrito, por favor, se torne membro. Se você já fez essas duas coisas, agora eu te peço também para convidar um amigo, uma amiga para compor a nossa comunidade. Peço a você que curta, comente, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, nos ajudando assim a aumentar o alcance para espalharmos o bem e a paz na Terra. Estamos começando pela nossa TV Revelare, mais um programa Resenha Espírita, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 18 horas. E hoje nós temos aqui um contato que recebemos pelo nosso Fale Conosco, @institutorevelare.org.br, de um de nossos assinantes, Wilton Alves Carneiro, que faz a seguinte indagação e nos induz a um excelente estudo, conforme vocês vão perceber na data de hoje. Ele diz: gostaria de orientação maior referente o que o Espiritismo fala sobre o merecimento. Na minha visão, este merecimento é no mundo espiritual e não para ter conquistas materiais. Obrigado. Nossa gratidão a você, Wilton, pela pergunta, por nos possibilitar esse momento de reflexão, essa possibilidade aqui para nós todos, eu e Lauro e a nossa comunidade, refletirmos acerca de um tema sensível, um tema interessante, muito falado, pouco meditado, como nós perceberemos em seguida. Tenho aqui ao meu lado, como de costume, o querido Lauro Rodrigues, que vai nos acompanhar para trazer mais luz, mais esclarecimento, claro, sempre segundo seus estudos, seu ponto de vista, mas sempre levantando o dedo e tendo neste espaço democrático a sua oportunidade de manifestação, deixando a todos vocês que possam fazer críticas e sugestões. Seja muito bem-vindo, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. A você que nesse momento está nos assistindo e que aqueles que nos assistirão no futuro, seja qual horário for. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Revelare. Um tema, assim, um assunto intrigante, porque é muito disseminado no meio espírita, né? O merecimento. Esse merecimento está linkado ao quê? A castigo, a recompensa, a algo que eu tenho que fazer para que eu possa ter, né, diante de Deus o mérito de algo. Enfim, são tantas questões que vão surgindo, né? Será que esse merecimento é agora enquanto encarnado? Será que esse merecimento é enquanto desencarnado? Enfim, nós vamos discutir esse assunto, e é claro que a nossa intenção não é esgotar o assunto, mas trazer novas luzes para que juntos possamos cada vez mais ampliar o nosso quadro de entendimento, sempre, claro, à luz da doutrina espírita. Olha, para que a gente possa iniciar nossas reflexões sobre o merecimento, o que é o merecimento, como se dá, primeiramente precisamos olhar o espírito na sua jornada evolutiva. Deus lá da sua infância como espírito, ou seja, desde quando na sua primeira encarnação como espírito humano, quando ele é simples e ignorante, até o seu longo desenvolvimento e chegar à plenitude de espírito puro. Então, nós precisamos buscar um pouco do entendimento dentro dessa caminhada do espírito, né? Então, começando sobre esse ângulo no qual nós vamos conversar, vamos iniciar, então, trazendo assim: o espírito, na sua primeira encarnação humana, ele é simples e ignorante. O que é simples e ignorante? Ele não tem a faculdade da inteligência e nem a faculdade da vontade. Ou seja, ele não tem desenvolvido ainda os sentimentos. Ele não tem vontade e nem razão ainda desenvolvido, né? Enquanto que o espírito bom, ele já tem essas faculdades desenvolvidas, enquanto que o espírito mau também já tem relativamente
faculdades desenvolvidas. Então, nós vamos trabalhar, vamos conversar um pouco em cima disso. E eu já quero trazer aqui, vou começar a falar, então, do simples ignorante. Como eu disse, o simples ignorante, ele não tem nada desenvolvido ainda, ele é zerado. Ou seja, nulidade moral. Ele vive aqui enquanto encarnado para vivenciar experiências que vão estimulá-lo a desenvolver a inteligência e, consequentemente, desenvolver o senso moral. É a partir do desenvolvimento da inteligência que ele vai começar a discernir o certo, o errado, o bem e o mal. E é a partir daí, só a partir daí que ele começa a ter responsabilidade moral. Mas, enquanto isso, ele não tem responsabilidade moral. Bom, eu quero fazer essa exposição rápida do simples ignorante, mas eu vou apertar o Beto agora. Beto, e aí? E o espírito bom? Como é que fica? Ah, desculpa. O espírito mal, o espírito ainda imperfeito. Como que é a situação dele? Percebam vocês que o Lauro queria fazer uma pergunta, mas ele percebeu que talvez eu não ainda detenha o conhecimento do próximo. Ele falou assim, vamos ficar no mal, que é uma coisa que ele conhece para responder. Ora, na sua explanação inicial, para mim fica bem claro onde nós temos uma sensível diferença, cujo ângulo de visão é preciso estabelecer a questão da apropriação do conhecimento. Então, se o primitivo é como você disse, ele não tem esse conhecimento, não o adquiriu, ele ainda precisa formar um patrimônio, o que é esse espírito mau? Vamos trocar por imperfeito. Imperfeito é aquele que ainda está buscando a perfeição. Então, ele precisa de conhecimento, ele já o tem. Só que há uma gama de coisas dentro desse patrimônio de conhecimento que o atraem mais, e que são os vícios, os hábitos condicionados, o qual faz com que ele pratique, haja, pense, se manifeste no mundo sensível, de modo que ele pensa, a princípio, que está obtendo prazer, mas que, muito ao contrário, quando houver aí, por exemplo, desencarnação, ele terá, despojado do corpo físico, conhecimento de tudo aquilo que fez, analisando, perceberá que não andou bem algumas coisas, e nesse aspecto ele tem o chamado sofrimento moral. Sofrimento moral. Com relação à questão do mal ou da imperfeição, lembrando que às vezes fica uma palavrinha aí para o pessoal compreender, nós estamos usando uma ilação, nós estamos dizendo que é importante compreender as 3 categorias, como o Lauro iniciou. Então, se o simples ignorante ele tem nulidade moral, ele tem nulidade de conhecimento, ele precisa adquirir o patrimônio, o espírito imperfeito, ele conhece, sabe da existência do bem, sabe da existência do mal. O atrai muito mais aquelas más práticas, os vícios, e, consequentemente, eu já tenho dito, aquilo lhe dá prazer, mas será, como nós veremos, uma questão atinente a ele, inerentemente a ele, que vai promover essa infelicidade no plano espiritual, né? Então, olha para você ver, Laurinha, assim, a meu sentir, ele tem conhecimento do bem e do mal, mas ele tem um problema grave, porque ele não consegue discernir de fato que o bem lhe proporcionará a felicidade, ele desconfia disso, né? Que eu acho interessante aí para a gente pensar na diferença com o bom, ou você acha que é diferente? Não acho, e ainda quero acrescentar uma perguntinha aqui para você, já direcionando, né, esse desenvolvimento da nossa ideia para a questão do merecimento. Bom, então você disse que o espírito imperfeito, mal, o espírito que tem vício, ele se deixa levar pelo arrastamento das ilusões, né, do mundo, desprezando, então ele despreza o caminho do bem, porque ele se deixa levar pelo caminho do equívoco, do mal. Beto, pode afirmar então, a partir daí, por esse ponto de vista, que ele já tem aqui, encarnado, já sofrimentos? Do meu ponto de vista, até onde eu tenho adquirido conhecimento pelos estudos, eu afirmo que sim. Eu afirmo que sim, porque aí é uma questão de repercussão. Agora, o que está acontecendo no meu modo de ver é que ele não compreende, que já está repercutindo,
né? Então, assim, a gente pode aqui tecer vários exemplos, nós não vamos entrar nisso, mas seria interessante nós percebermos a diferença de mérito com merecimento. O mérito será algo no plano da matéria, então eu posso, mesmo agindo no mal, e aqui falávamos em bastidor, né? Eu falava assim, né, Lauro? Olha, um advogado, ele pode ter mérito das suas ações, no entanto, ele pode ter agido muito mal, porque ele fez chicana, ele cometeu alguma questão de perjúrio, fraudar, fazer alguma coisa, mas o objetivo que ele queria alcançar, riqueza, por exemplo, pode ser que sim. E isso vai ser visto por outrem, como se fosse mérito dele na atuação profissional. Vai ter uma sensível diferença, então, com a questão que o Wilton coloca para nós, que é o merecimento, que, como ele coloca na sua visão, está no mundo espiritual. Então, aqui, nós vamos obter os resultados de mérito ou até demérito das nossas ações. E também sofreremos por isso, porque tem gente que às vezes vai lá e pratica esse mal e não detém o conhecimento necessário para saber que aquilo é mal que ele está praticando. Ele acha que não, que ele usou, por exemplo, da inverdade, da fraude processual, como uma estratégia para atuar nessa ação. Estou pegando aqui a minha profissão, que é da onde eu conheço, para dar um exemplo prático. Mas, chegando no plano espiritual despojado, ele vai se encontrar, inclusive, né, com aqueles que vai deter um pouquinho mais de conhecimento, que por ascendência moral vai demonstrar a ele, e ele vai entender, porque já está despojado, apesar de que a imperfeição ainda inerente a ele, pode ser que ele ainda tenha dificuldade. E é por isso que a gente tem as reencarnações. Mas, objetivamente, Laura, a repercussão no mundo material, ou seja, a sua infelicidade, é desde aqui, no meu ponto de vista, quando a gente olha pelo aspecto moral, do sofrimento moral. A gente, não quero generalizar. Para encerrar minha fala nesse primeiro momento, vamos lembrar da angústia, da depressão, de várias coisas que a pessoa não encontra a resposta. Não quero generalizar, mas não pode ser uma repercussão dos sofrimentos morais no espírito encarnado? Pode ser que sim, e também tem aquelas bem aparentes, mas você pode concluir melhor aí, Laura. Não, Beto, eu ainda quero ser talvez até repetitivo, você me perdoe e quem estiver nos assistindo, me perdoe a repetição. Então, eu posso afirmar que o mérito, ele consiste nas coisas materiais, ou seja, nas minhas escolhas, sendo boas ou ruins, são minhas escolhas. Se eu tiver sucesso nessas escolhas, sendo ruim ou bom, é o mérito. Agora, a consequência disso vai se dar de acordo com a minha consciência. Seria isso? Nós vamos, inclusive, chegar nessa questão, né, do espírito, né, que ele, na prática, escolhe as suas encarnações, né, e às vezes ele faz más escolhas. Então, daqui a pouco a gente comenta um pouco disso, mas sim, tem uma questão consciencial. Agora, o que eu quero, talvez, deixar para que você possa concluir melhor acerca disso, numa questão que, às vezes, eu estou não cego, eu não acho que essa palavra cego ela explique, mas eu estou deslumbrado com certas coisas. E eu imagino que aquilo tá me dando prazer, mas eu não desenvolvi meu senso moral a ponto de fazer uma diferença entre o bem e o mal, o que causa felicidade, o que causa infelicidade, do ponto de vista moral. Por quê? Eu estou mais aqui no plano material, mais na matéria. Então eu quero o aplauso humano, eu não quero passar dificuldade, e qualquer coisa que acontecer comigo, eu não vou colocar a culpa nas minhas ações conscientemente, eu sempre vou terceirizar, ela vai estar exterior, não vai estar interior, né? Eu até ouso dizer, né, que a questão do castigo e da recompensa, ela nasce daquele espírito imperfeito, que não enxerga a diferença exata do bem e o mal para ter boas práticas, para ter então a felicidade, ele criou um subterfúgio para continuar arraigado no mal. Então ele criou um céu, criou um inferno, criou castigo, criou recompensa, para terceirizar algo que está inerente a ele, do mesmo jeito que ele tem liberdade para escolher, porque agora vamos entrar naquela questão, né? A diferença básica é assim: o espírito simples e ignorante, ele tem livre-arbítrio? Tem. Mas ele tem patrimônio intelectual para poder fazer escolhas? Ainda não. Precisa ter esse patrimônio? Precisa. Então, é o que a gente chama de o livre-arbítrio em germe. A vontade dele ainda está em germe.
Então, esses atributos da alma, para ele está latente. Ele já tem potencial, mas ainda não absorveu um conjunto de conhecimentos que o permite fazer escolhas. O espírito imperfeito, ele já possui um acervo. E ele faz as escolhas de acordo com esse acervo. Agora, o que falta a ele? Falta um conjunto de conhecimentos que, no meu ponto de vista, o espírito bom vai ter. Que seria legal você falar para nós assim, o espírito bom, o que vai diferenciá-lo, né? Porque ele também é um espírito que já está usando a escolha, já está usando sua vontade, mas tem a questão do desejo. Enquanto eu, espírito ruim, mau, imperfeito, não reprimo meus desejos, o espírito bom consegue usar essa vontade para frear o desejo de algo que lhe cause a doença. Eu costumo muito falar, Laurinho, por exemplo, do diabético. Imagine, ele não pode comer doce. Então, ele precisa reprimir a vontade dele de comer o doce. O que vai fazer isso? A vontade. Ele tem desejo, mas a vontade de ter saúde, de sobreviver, de ter vida boa e etc., vai reprimir. Então, eu queria que você falasse também um pouco mais sobre isso, concluindo ou ajudando a melhorar, sintetizar a minha fala, e também passando para a questão do espírito bom. E que é muito importante a gente conversar, né? Bom, já falamos do espírito simples e ignorante, nulidade moral. Você falou bem do espírito imperfeito, né? O espírito que tem vícios, mal porque quando a gente fala mal, nós estamos dizendo mal no sentido, o egoísmo é um mal, o orgulho é um mal, né? A vaidade é um mal. Então, o espírito bom, ele já escolhe com discernimento, com muito mais conhecimento das leis que estão gravadas na sua consciência. Então, ele tem a sedução do mundo, mas ele resiste, porque ele sabe, ele já sente intimamente que o caminho certo é o caminho do bem. E isso, para esse espírito, é uma felicidade, onde? Aqui enquanto encarnado e principalmente desencarnado. É o merecimento, uma conquista dele, né? Então, ele vive o ambiente enquanto encarnado, um ambiente que sugere circunstâncias para ele, boas ou não, mas ele enfrenta essas circunstâncias quando não são boas, com serenidade, com resignação e usando até a criatividade. É o que difere ele do espírito imperfeito, porque ele abarca uma outra visão da vida, da circunstância, e ele tira muito boas lições disso. E a gente vai falar disso também, né? Mas de início, então, o que difere o espírito bom é que as suas escolhas são conscientes, ele resiste ao mal, quando ele se equivoca, ele tem força para voltar novamente no caminho do bem, porque ele já intimamente, ele já sente essa felicidade e esse estado de consciência mais claro. Pois não, Beto? Lauro, e foi legal o que você falou, Lauro, porque a gente precisa pensar assim, né? Falando de mal, né? Para o espiritismo, o que é mal? Mal é desconhecimento. Ah, então é um espírito ignorante? Não. É um espírito tem nulidade moral? Não, ele já atingiu ali um grau qualquer de evolução moral. O Lauro deu alguns exemplos aqui de imperfeições. Mas vamos pegar o mal que a pessoa está pensando ali. Pegou uma faca, estripou alguém. É muita maldade, não é? Às vezes até sabe que a lei, né, lá no artigo 121 do Código Penal, diz matar alguém é crime. Às vezes ele saiba disso. Mas ele foi lá pela vontade, né, pelo desejo, melhor dizendo, que não reprimido pela vontade, foi lá e quis experimentar matar. É certo isso? Não. É justo isso? Não. É crime isso? É. Pergunta, esse espírito detém o conjunto de conhecimento para compreender isso, porque saber não é compreender. Você ter notícia de algo não significa que você compreende algo. Né? A gente poderia até falar sobre as informação, conhecimento, ciência, notícia, não é o caso agora, é para a gente pensar. Então, mal é ignorância. Ignorância de algumas coisas, ele tem um acervo patrimonial diferente daquele primeiro lá. E aí, o Lauro, é que fica aquela questão, né? Porque a gente vai estudando um pouquinho, né? A gente vai ver que quando o espírito vai reencarnar a primeira vez, simples e ignorante, há um objetivo, né?
E a ideia ali é que ele chegue a espírito puro. Se a gente for perguntar lá, pesquisar lá na questão 540, tem essa linha evolutiva aí. Ora, ele vai passar por todas as fases, sofrer as depurações, adquirir o acervo de conhecimento. E uma coisa que é interessante, né? Dentre o conjunto de virtudes que esse espírito aqui, que o Lauro acaba de mencionar, né? Ele também tem uma capacidade insta nele, íntima dele, que é de adquirir o conjunto de virtudes para ampliar a sua capacidade de ser útil, né, para a sociedade, para a obra da criação, enfim. Então, ele tem essa capacidade. O que o espírito arraigado ainda no mal, ou seja, naquela ignorância, por desconhecer e por não estar reprimindo os seus instintos, né? Vamos imaginar dessa maneira, nem reprimindo os seus desejos, ele ainda não transpôs para o momento em que ele vai falar assim, bom, eu preciso ser útil, eu tenho que servir. Não, Lauro, eu estou caminhando aí incorretamente. Não, Beto, e você me fez lembrar aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, é feita essa pergunta. Há alguém que não tenha condições nenhuma de praticar o bem, de ser, né? E a resposta dos Espíritos é muito clara. Olha, não basta ser caridoso. É preciso, antes de tudo, ser útil. E o espírito bom, ele já enquadra nessa questão, porque enquanto que o espírito imperfeito, ele ainda está preso ao egoísmo, ao eu, né? Ele não aproveita as circunstâncias, as situações para ser útil, pelo contrário, né? Ele prefere que sirvam a ele. Enquanto que o espírito bom, não, ele aproveita todas as circunstâncias possíveis, ele tem esse discernimento, essa vontade, e para ele é um dever que ele faz simplesmente pelo simples prazer de fazer, porque o que caracteriza a verdadeira caridade, né, Beto, pessoal, é você fazer o bem sem esperar retorno, sem esperar qualquer tipo de resultado. Aí está a verdadeira caridade. E o espírito bom, ele se enquadra nisso. Ele é útil em qualquer momento. Beto, e se você me permite, na jornada do espírito, né, ele então está lá na sua fase inicial, ele vai se depurar, ele vem se depurando ao longo da sua primeira encarnação e sucessivamente as reencarnações. Ele vai vivenciando experiências, vai desenvolvendo aprendizados e, consequentemente, clara inteligência, e vai se depurando cada vez mais, e ele vai ganhando amplitude de conhecimentos que o coloca na condição de se tornar útil a qualquer momento. Se a gente for citar nomes de personalidades da nossa história, nós vamos ficar aqui até amanhecer o dia falando, né, de pessoas que deram esse exemplo para nós. Agora, esse espírito que vai tomando esse conhecimento, ele vai se despojando das coisas do mundo, ele vai servindo à humanidade, ele vai aprendendo a servir ao universo, e claro que quando a gente fala servir ao universo, é não precisar mais reencarnar, ou seja, ser um ministro de Deus, e trabalhar efetivamente, né, para o progresso universal. Então, essa é a verdadeira felicidade. Aí está o merecimento, né? É o desenvolvimento do espírito. Ô, Lauro, e tão interessante isso que você fala, porque uma das coisas que a gente precisa esclarecer bem é qual que é a nossa compreensão do que é o bem, do que é o mal, do que é o bom, né? Então, imagine você que o espírito imperfeito, ele tem consciência do bem e do mal. O que é consciência? Ele está ciente, ele tem conhecimento. Consciência, conhecimento. Ele tem o conhecimento. Agora, qual a diferença do espírito bom? O espírito bom tem consciência disso, segue o caminho do bem para ser útil na obra da criação, para os seus e para todos. Então, ele serve
para a harmonia universal. E quando a gente está diante dessas incompreensões naturais, né, a gente pensa que mérito e merecimento, como falávamos, né, seria a mesma coisa. E a gente quer repisar aqui a ideia de que eu posso, por mérito, atingir vários objetivos aqui no plano físico, mas que isso não significa que eu terei, por essas ações, o merecimento no sentido de transformar aquilo em felicidade, ou seja, ficarei feliz com as minhas ações. Então, daqui a pouco a gente fala assim, ó, então merecimento no plano espiritual vai significar que pontinhos. Mas aqui é bom a gente esclarecer que juridicamente, mérito, ele é o tema central e etc, etc, mas ele também pode coadunar como sinônimo de merecimento. Para nós aqui é para você ficar bem claro. O mérito vai ter uma diferença do merecimento. Então, não é segundo os seus méritos, porque méritos tem a ver com qualidade, com aptidões, com muita questão, né? Então, tem a ver com as escolhas. Eu, por exemplo, para chegar a ser advogado, eu reprimi meu desejo de ser um futebolista, para ficar com os meus amigos, para não estudar. Obviamente, eu não tenho essa habilidade, não desenvolvi essa habilidade. Tenho maior habilidade na área que eu escolhi, que me deu, dentro daquilo que eu apliquei de conhecimento, resultados. Posso dizer diante aos meus pares que aquilo é o mérito que eu atingi dentro da minha profissão. Porém, agora tem uma questão do que não é levado para as pessoas, porque essa está só comigo e que eu vou levar para o mundo espiritual. Ou seja, na minha consciência, eu agi de acordo com a lei, eu fraudei processo, eu fiz chicana, eu roubei, o que eu fiz? Eu atuei bem, eu preferi ficar na situação social tal do que atingir um outro grau se eu tivesse que burlar. Então, é essas coisas que estarão comigo lá. Agora, é claro, né, gente, que a gente precisa sempre considerar que não é a escolha, né? Ah, então, por que você não quis jogar futebol? Porque esse é que é o problema da humanidade, né? Ela quer colocar tudo num balainho. Não, nós temos o Neymar, não sei se estudou ou não, mas é uma pessoa que apropriou-se da sua habilidade, seguiu aquele caminho, e dentro desse caminho tem os louros e os méritos da sua profissão. Como será o Neymar desencarnado no plano espiritual? Não sabemos, porque é questão consciencial, é ele espírito, com a liberdade que teve de escolha nessa encarnação e também no plano espiritual antes de reencarnar, porque ele escolheu. Onde eu quero chegar com isso aqui, para a gente lembrar que lá no Livro dos Espíritos também tem um questionamento, né? Se para certos seres humanos que estão ali colocados em determinados lugares, aquele lugar, aquela localidade não representa para ele a causa primeira dos vícios, dos seus crimes cometidos, né? O que os espíritos vão dizer? Não, de jeito nenhum. Não é o meio ali que está influenciando ele. Ele escolheu estar nesse meio. Então, aqui, ó, a pergunta lá, até os espíritos vão responder positivamente, porque eles vão dizer assim: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Eles vão dizer que sim. Aí você fala assim, mas o Beto diz que não. Porque eu estou dizendo que não, porque olha o que os espíritos disseram. O meio, sim, pode levar você aos vícios e aos crimes, mas foi uma escolha, uma prova do espírito escolhida lá no plano espiritual. Ele estava liberto, ele não estava preso na matéria. E ali ele teve desejo de se expor. Pergunta: ele avaliou se estava pronto para isso? Não é? Tem que pensar nisso. Eu estou pronto para a prova? Eu já estou apto para a prova? Agora, se você quiser vir e se expor a essa prova, eu acredito, a meu sentir, que no plano espiritual não vai ultrapassar o seu direito de escolha, a não ser você ouvir, falar, olha, você está pensando bem, você pode falir. Para quem acompanha obras mediúnicas, Alcione, na obra Renúncia, tem o seu
um anjo lá, né, vamos dizer que é um anjo, mas eu vou imaginar aqui, um espírito superior hierarquicamente a ela, em termos de moral e desenvolvimento, intelectual inclusive, que vai dizer, você está querendo reencarnar. Você acha que você tem todas as qualidades, mas lá você corre o risco dos arrastamentos por conta daquele planeta, daquelas influências, dos meios, de uma série de circunstâncias. Você só pode escolher o gênero, não a espécie. Está pronta para isso? Ela fala, vou correr o risco. Ou seja, o espírito já está sabendo que pode falir, que isso vai implicar em muitas coisas, né? Então, o meio influencia? Claro, os espíritos responderam isso, mas não é o meio que faz com que você seja arrastado para isso, por aquilo, porque você deveria ter avaliado a sua aptidão no plano espiritual, assim que eu entendo. Se o Lauro quiser fazer algum comentário para agregar valor nesse comentário que eu fiz, fica à vontade, Lauro. Roberto, você me fez lembrar aqui do estudo de ontem, né, da Revista Espírita, daquela menina de 14 anos, a janeiro de 1858, que sucumbiu a uma doença, né? Então ela veio a falecer, e como a mãe relata, era uma menina doce, uma menina afável, uma menina do bem, e que a mãe estava definhando pela ausência da filha, pela morte da filha, e lembrando que essa menina teve uma doença incurável. Ela sofreu muito devido à doença, ou seja, o seu corpo padeceu devido à doença. Procurando uma amiga que era médium e que né, por insegurança procurou Kardec, porque precisava de alguém com mais instrução, resolveram então evocar a menina, e a menina se manifestou. O que é que ela disse? Mãe, por que choras? Eu sou muito feliz. E ela vai dizer, o que eu vivenciei aí, mãe, foi uma prova, ainda ela repete, prova que eu escolhi. Mas como eu tive fé em Deus, como eu fui resignada, lembrando que ela sofreu as dores do corpo. Mas ela disse, como eu fui resignada, tive fé em Deus, estou colhendo agora os frutos dessa escolha, a felicidade. Então, olha para vocês verem o que nós estamos falando de um espírito bom, porque aqui o Beto depois até pode me ajudar a dizer algo mais sobre isso. Beto, o que é que você acha? Então, ontem a gente fazia a análise, né, da Revista Espírita, onde tem aquele diálogo, são 2 diálogos nas evocações particulares, né? E esse texto que o Lauro menciona é o Mãe, eu estou aqui. A mãe muito inconsolável e etc, né? Tudo isso que o Lauro falou. Aqui não vou dar o spoiler não, para quem não acompanhou, não assistiu, por favor, vá lá, assista esse vídeo, que foi muito legal, o encontro foi muito proveitoso. Acho que para a gente poder compreender, né, o Lauro está querendo dizer o seguinte, no meu ponto de vista, né? Repetindo, parafraseando uma obra que a gente estuda aqui, né? Que é o espírito é sempre o árbitro do seu destino, sempre colocando esse destino entre aspas, né? Para não entender como karma e outras coisas. Então, o espírito é sempre o juiz. Por isso que a gente fala em juízo final, julgamento, né? Imagina, o mundo vai ter um juízo final, vai ter um julgamento? Depende. Se você considerar o mundo terminando para cada experiência física que você tem, retornando para o plano espiritual, para aquela configuração corporal física, houve o mundo terminado ali. Ok? Agora, para o espírito, que é eterno, aí é outra coisa. Então, o que faz na hora dessa passagem ali? Eu, comigo mesmo, faço um inventário de tudo que eu fiz no bem e no mal. É isso. Eu vou fazer um inventário de acordo com o meu grau de entendimento, com o grau de elevação, envergadura moral, série de situações aí que vão influenciar nessas avaliações, no juízo que eu estarei fazendo. Então, ele é sempre o árbitro, por quê? Porque é com base nesse conjunto é que ele vai buscar a nova reencarnação. Por isso que ele está liberto e que ele vai querer se expor a essa
ou aquela tentação. E aí, lá nessa questão, que está lá no Livro dos Espíritos, é ali que eles vão esclarecer. Se o espírito está encarnado e se expõe à tentação, o que ele quer ter na Terra? Mérito por sua resistência. Que significa para nós o quê? Essa ideia do merecimento. A gente diferenciou as falas aqui, porque pode ter uma compreensão inadequada. Então, aqui nesse ponto, a gente vai buscar a palavra do Wilton aqui, que é o merecimento, para ter o merecimento da resistência. Esse merecimento, gente, se eu resistir ao arrastamento, eu vou merecer pontinhos. Se eu não resistir, eu vou merecer pontinhos. Então, nós vamos chegar lá. Só que, preciso entender, o espírito é sempre o árbitro do seu próprio destino. Queria propor uma brincadeira rápida, um exemplo rápido aqui, Laurinho, para a gente pensar o seguinte. Estou criando nada, viu, gente? Aqui em Uberaba teve um grande amigo nosso que veio fazer uma oficina. Os vídeos estão no canal, procura oficina aqui no canal que você vai achar. Então ele veio aqui e deu a seguinte ideia para a gente pensar, refletir. Eu acho que ela cabe muito bem aqui para a gente compreender sobre merecimento. Então, simples e o ignorante, ele vai ter merecimento? Ele não fez nada para isso. Então, ele está ali no automatismo, nos hábitos condicionados, desenvolvendo, adquirindo conhecimento, evoluindo. Como? Como primeira encarnação humana e vai passar por um ciclo de reencarnações. Vai chegar um momento em que ele, na prática, vai se definir de fato. Porque para ele encarnar a primeira vez é porque ele se sentiu indivíduo. Então, ele é senciente, né? Ele teve ciência, conhecimento, né, do sensível e sentiu, sou indivíduo. Mas vai levar tempo para se reconhecer indivíduo. E vai levar um tempo para se reconhecer partícipe de uma coletividade, que é aí o bom lá na frente. Que ele fala assim, tem um tecido social, eu preciso ser útil nesse tecido. Então, eu tenho um período que eu só sou indivíduo. E aí, como indivíduo, eu sou egoísta, porque é tudo para mim, eu que sou mais bonito, a propriedade é minha, eu quero as coisas para mim, o orgulho, como vai acontecer isso comigo? Então, vamos pensar nisso. O simples e ignorante encarnou a primeira vez, ou na segunda, é simples e ignorante, perdeu um braço. O espírito mau ou imperfeito, como nós falávamos, ele também perdeu um braço. O espírito bom, gente, perdeu um braço. Na Terra, os três vão sofrer as dores de ter perdido. Perdeu sangue, quase morreu, deu gangrena, deu o diabo que deu. Sofreu fisicamente. Todos os três vão sofrer fisicamente. Dor física. Agora uma questão. Laurinho, eu pergunto para você. Esses que sofreram a dor física vão desencarnar. Vão chegar no plano espiritual sabendo que, dentre os diversos problemas, eu quero reduzir só a esse. O problema da encarnação deles foi só a perda do braço. Como é que chega lá no plano espiritual, Lauro? O espírito simples e ignorante, o imperfeito e o bom, em termos de compreensão. Muito bom. Olha, são três situações distintas. O simples e ignorante, por ele não se reconhecer ainda, né, como um indivíduo pleno, ou seja, ele não tem uma consciência formada, não tem uma inteligência desenvolvida, voltamos a repetir, nulidade moral. Então, ele quase vive praticamente uma vida ainda de animal. Ele desencarna, ele nem se reconhece, encarna de novo. Não tem lamentação, não tem reclamação, porque ele nem se reconhece, né? A perda do braço para ele nada representa, nada. Aqui para ele é um motivo de tristeza natural. No mundo dos espíritos não vai acontecer ele ficar lamentando perda de braço, porque para ele não há um reconhecimento. Voltamos a repetir. Ele precisa desenvolver esse entendimento e ele reencarna. O espírito imperfeito, agora aí a coisa já complica. Porque agora ele tem uma certa inteligência desenvolvida, ele já sabe o que é o bem, o que é o mal, né? E esse entendimento, como vamos sempre frisar, é relativo, mas ele já tem a inteligência desenvolvida.
E por ele ser imperfeito, e quando nós estamos falando imperfeito, o que é a imperfeição de modo geral? Egoísmo, orgulho. Ele vai, aconteceu, perdeu o braço. Então ele vai, primeira coisa, colocar a culpa em Deus. E achar que todo mundo é culpado por isso. Ele vai reclamar, ele vai murmurar. Para ele é um sofrimento, já aqui encarnado, né? E depois, como o Beto citou, desencarnado. Isso se amplia porque agora ele está de frente diante do seu egoísmo, do seu orgulho. Lauren, diante disso aí, eu só quero encaixar aí. Lá no plano espiritual, isso explica demais. Ele ainda vivendo, terceirizando essa questão do perda do braço, não se conscientizando dos erros cometidos, né? Ah, mas então ele cometeu um erro, por isso ele perdeu o braço? Não, gente, ele escolheu uma encarnação, nessa encarnação alguma coisa aconteceu e perdeu o braço. Mas seja pelo bem, pelo mal, por qualquer motivo que esse braço que ele venha ter perdido, ele lá está terceirizando, ele é bonito demais, ele não podia perder, e aí ele chega mutilado numa reunião mediúnica. Isso explica? Explica, porque ao contrário dele fazer uma reflexão acerca de si mesmo, ele está fazendo acerca do mundo material, ele continua levando essa ideia para o plano espiritual. Por que isso, né? Porque a sua visão está fechada. Está fechada onde? Nele. É o eu, o ego, né? E aí pronto. E aí ele já não consegue ver mais nada, a não ser aquele sofrimento que ele acredita ainda ter físico, né? E isso gera um sofrimento muito grande. Aí a gente parte para o espírito bom, que é aquele que perde o braço aqui, leva uma vida resignada, vamos recordar da menina, doce, afável, de 14 anos, que enfrentou uma doença, né? Doce, afável, serena. Então, esse espírito perdeu o braço, como que ele vai agir? Ele vai agir resignado e, olha, ainda vai ser útil. Ele vai buscar meios de usar a imaginação, ele vai usar meios de poder atuar, mesmo com aquela deficiência agora, para ele atuar na sociedade, sendo útil. Imagine você que nós estivéssemos num ambiente como o da Sociedade Espírita de Paris e havia sido trazidos dois espíritos que perderam o braço para a gente investigar, para a gente estudar. E se caso falássemos para agora o espírito bom, dizendo assim, escuta, mas o espírito imperfeito chega aqui, ele ainda está sentindo o braço, falou, nem vê o braço, está mutilado, até a dor está sentindo. Por que que o espírito bom, ele parece que está com o corpo perfeito, Laura? Qual que seria aí as possíveis respostas? Entendimento, né? Consciência, o dever de fazer o bem. É um espírito desenvolvido intelectualmente. Ele chega no mundo dos espíritos. Olha, vamos lembrar? Aqui ele foi útil mesmo com o braço amputado. Aqui ele foi útil. Ele não ficou por conta de reclamar, de ficar achando que é culpa de alguém. Ele partiu para a luta. A vida segue. Desencarnou. É o fruto. Colher a colheita do que ele plantou lá enquanto estava encarnado, a felicidade. Então, logo ele se reconhece íntegro, porque ele sabe que aquilo era da matéria. Ele não está apegado àquela matéria, àquela perda do braço, a sofrimento. Não, ele está colhendo a felicidade, né? A sua ação em fazer o bem. Beto, nós falamos aqui da menina, lembramos daquele menino também que vivia no hospital totalmente deformado, sentindo dores, que pedia medicamentos ao médico para não ficar sentindo tantas dores, gemendo muito, para que não incomodasse os outros que estavam internados com ele. Desencarnou, foi evocado, perguntou para ele, nossa, o que você fez, né, para vir daquele jeito? Foi nada. Simplesmente eu queria ajudar aqueles que estavam passando pela doença e que eu poderia ser, olha só, exemplo para eles. Por isso eu pedi remédio para não ficar gemendo tanto pelas dores do corpo. Retornou para o mundo dos espíritos realizado, feliz, merecimento da sua obra aqui enquanto um espírito sofrendo na matéria.
As pessoas podem até pensar assim, ah, não, então quer dizer que só desse jeito, tudo que acontece aqui, chega lá, tá tudo bem, tá tudo... Não é isso que a gente falou, não. A gente está falando da questão do merecimento. Então, o Laura acabou de dar o spoiler aqui na fala dele. Se você não prestou atenção, vou repetir. Merecimento, no plano espiritual, é o resultado daquilo que você praticou. Se o espírito é sempre o árbitro do seu próprio destino, vamos lembrar o cabeludo que passou por aqui. A cada um, Laurinho, segundo o quê? As suas obras. Beto, e aí eu vou até acrescentar um pouquinho mais. A cada um segundo as suas escolhas. Olha, o ensinamento de Jesus, a grandeza que é, né? Ele naquela época, eu acho que ele não poderia falar daquela forma que nós não compreenderíamos. Hoje ele falaria assim para nós, penso eu, olha, a cada um segundo suas escolhas. Ou seja, né, a capacidade de ter felicidade ou infelicidade no plano espiritual, ela está intimamente ligada ao grau de compreensão. O que aquele espírito primitivo ia ter no plano espiritual acerca de um braço ou de uma caça que ele comeu, se alimentou, mas morreu depois? Ah, ele vai chegar feliz porque teve a caça que ele conseguiu. Não, ele vai chegar infeliz porque a caça comeu ele, né? Não, para ele vive uma vida animal completamente. Se é animal, ele não adquiriu consciência, que é até ele ter consciência, ele precisa encarnar e reencarnar várias e sucessivas vezes, até às vezes imediatamente, e a partir do momento que se tem um acervo é que se começa a compreender. E aí é a questão, né? Atingir um certo grau, agiu, repercute no plano espiritual, felicidade ou infelicidade. Então, a cada um segundo suas escolhas. Ou seja, você é feliz ou infeliz na medida em que soube bem escolher ou mal escolher, né? Ou que soube tolir via vontade, via livre-arbítrio, os seus desejos. Conseguiu colocar na balança o que era melhor para você enquanto espírito. Então, é por isso que nem em um momento se materializa na sua frente, seja Deus ou qualquer um de seus ministros, para dizer que você deve fazer isso ou aquilo. A gente está vendo no nosso mundo de hoje as pessoas escolhendo, a cada um segundo as suas obras. Mais cedo ou mais tarde terão consciência. Ô Beto, e você me fez lembrar de duas mulheres ícones na nossa história, né? E todas as duas atuou no campo religioso. Primeira, brasileira, Irmã Dulce, né? E vou contar aqui do filme, não sei se é um fato, mas o fundo, o importante é que é o fundo. Quando ela é internada doente, ela tinha problemas respiratórios, que ela sai do hospital escondida, e que um que era colega dela, falou assim, não, mas e a sua doença? Ela falou, não, minha doença eu resolvo depois, primeiro eu vou cuidar dos meus doentes. Olha, é o espírito que pensa na felicidade do outro. Ele não está importando com ele. Primeiro o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, Deus, amar a Deus, quero o bem ao meu semelhante, porque o bem do meu semelhante é o meu bem. Não tem outra forma. Eu quero citar aqui Maria Teresa de Calcutá. Também eu estou trazendo essas duas, porque foram 2 filmes que eu assisti dela, e as 2 mensagens marcou para mim, que é quando ela estava cuidando das pessoas enfermas, que ela invadiu um local lá, no filme, né? E que as mulheres que estavam lá fora incitou um cara que era o brabão do lugar lá, o chefão, ele falou assim, tem que expulsar aquela católica, lembrando que ela era uma católica, uma freira, e esse pessoal era totalmente contrário, né? Na verdade, eles tinham aversão até mesmo àquele convento que estava lá em Calcutá. Então, ele entrou lá com o intuito de expulsá-la, a pedido das mulheres lá fora. Então, no filme mostra o seguinte, ele entra com a arma na mão, se depara com aquela mulher, franzina, baixinha, ajoelhada, limpando as feridas do seu povo, ou seja, do indiano, do índio, né? Daquele povo da sua terra. O que esse cara fez? Ele tomou um choque. Aí ele voltou, e aí a Maria Teresa lá no filme fala para ele, o que você está parado? Vem me ajudar aqui. Aí ele saiu lá fora e falou assim, na hora que vocês fizerem o que aquela mulher está fazendo lá dentro, eu expulso ela. Então, essa é a grandeza do Espírito. Ele não espera resultados. Ele quer servir, ele quer ser útil.
Isso é felicidade, né, Beto? Sem dúvida nenhuma. Laurim, eu quero te convidar, então, para a gente poder, então, encerrar agradecendo o nosso querido Wilton, que é assinante do canal, que nos ajuda aqui muito, que participa, né? Nós somos muito gratos por essa oportunidade de termos nos debruçado aqui, e eu e o Lauro temos a mesma veia, a gente tem responsabilidade, a gente não vem aqui para falar da nossa própria, do nosso próprio conhecimento, né? Da nossa cabeça, a gente busca estudar. A gente pode ter errado, pede perdão pelos erros cometidos, pelas falhas que nós temos, mas a gente procurou trazer para responder ao questionamento do Wilton acerca do merecimento, que esse merecimento, de fato, ocorre no plano espiritual. Mas merecimento no sentido do a cada um segundo suas escolhas, parafraseando o Lauro. E que o espírito é árbitro, juiz do seu próprio destino. É lógico, o espírito já pode viver feliz desde aqui. Então, quer dizer que, de acordo com as suas obras, desde aqui ele pode ser feliz, ele já pode ter, ele já merece ser feliz, ainda que aqui não seja o planeta da felicidade. Mas eu posso ser feliz onde eu estiver no universo, não é verdade? Tem até aquela anedota, história, fábula, né? De que eles mandam um engenheiro e o engenheiro vai lá para o inferno, né? Acho que ele era um paisagista, salvo engano, né? E ele dá uma repaginada no inferno lá que eles ficam doidinhos para mandar ele embora, né? Fala assim, não quero ser aqui não. O negócio aqui é fogo, lama, você já está construindo, está tudo ficando bonitinho, até flores você está plantando aqui, fazendo jardim, o ar ficou até respirável. Não, a gente quer poluição aqui no inferno. Então tem até essas histórias aí para a gente ir pensando, né? As duas mensagens aí trazidas pelo Lauro são muito boas para nós refletirmos. Não se esqueçam, né, de buscar na Revista Espírita o garoto Marcelo, salvo engano, né, Lauro? O menino do quarto. Penso que é isso, penso que é. Exatamente. Então, tem lá essa história, tem essa que nós fizemos aqui, a nossa live de domingo, né, ontem, e é isso. Então, quero agradecer demais essa oportunidade e espero que vocês tenham compreendido o que a gente colocou. A gente não está conceituando nada, colocando tábula rasa de nada. A gente quis dar uma diferença do mérito para se entender como é que isso acontece na vida comum, no dia a dia, e que nem sempre isso vai repercutir de um modo satisfatório no plano espiritual. Como o contrário também pode acontecer. Os méritos que eu tenho aqui, se eu agir no bem, repercutem em ações em merecimento no plano espiritual. Mas merecimento, e para encerrar minha fala, Laurinho, não tem castigo, não tem recompensa, não tem céu, não tem inferno, não tem umbral na condição de inferno para espírito. Ponto. Entendido isso, merecimento, para respondermos ao Wilton aqui no meu sentido, vou passar para o Lauro, quer dizer que o espírito será feliz ou infeliz segundo as escolhas que fez, com a liberdade que teve de escolher as provas para a atual encarnação. Então, ele reencarna, mas ele teve liberdade anterior, se já é um espírito que tem a possibilidade de fazer escolhas, seja ele mal ou bom, ele teve capacidade de fazer escolhas. E aí ele vai sofrer a repercussão disso. Fica isso aí na minha memória. Passo para você, Laurinho. E também quero finalizar aqui dizendo o seguinte, ainda na Revista Espírita, né, o caso da menina lá, Mãe, Estou Aqui, ela vai dizer o seguinte, que ela vai encarnar novamente, porém agora mais feliz, porque a felicidade ela é crescente, e quanto mais o espírito vai tomando consciência dessa felicidade, quanto mais ele vê além, né, ou seja, ele pode ainda mais ampliar essa felicidade. Obviamente que quando ele vem para o mundo físico, qualquer situação para ele aqui, ele tira de letra, porque para ele é aprendizado. E isso é intimamente sentido por ele, e então ele não fica perdendo tempo ali em reclamar. Ele quer ser útil. Aí é o que Jesus falou, né?
mais uma vez aqui citando Jesus, porque ele vai dizer para todos nós, o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus é em qualquer lugar que nós estivermos, porque é íntimo. O Beto tem o reino de Deus estabelecido dentro dele hoje, atualmente, como Beto. Eu tenho o meu, e que a gente pode ampliar isso, e cada um de vocês tem o de vocês ampliando de acordo com o entendimento. Aí é o nosso merecimento. Quero agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade, por estar ao lado do Lauro, crescendo mais, adquirindo mais conhecimento. Agradecer ao Wilton mais uma vez, agradecer a todos aqui do canal pela oportunidade. De minha parte, digo a vocês que nós nos encontraremos no próximo vídeo. Vou passar para o Laurinho fazer o encerramento, dar o tchauzinho dele, como de costume. Obrigado, Beto. Então, quero aqui também, não tenho mais o que dizer. Aliás, até a gente tem muito o que dizer ainda, né? Precisamos estudar mais. Mas, assim, em torno desse assunto hoje, são grandes reflexões, profundas reflexões para nós. E agradecer a cada um que está nos assistindo nesse momento. Quero agradecer ao Beto, quero agradecer ao canal Revelare e agradecer aos bons espíritos e, acima de tudo, a Deus, por tudo que Ele nos concede, principalmente de estarmos aqui dialogando, falando de moral, de espiritismo, de felicidade. Gratidão a todos, fiquem com Deus.